Seja muito bem-vindo e começa agora mais um Pimenta Cast, com uma maravilhosa, uma ruptura feminina, uma pedra preciosa desse norte. Patrícia, seja muito bem-vinda. Obrigada eu, Patrícia, por estar aqui com vocês hoje e falar sobre o capítulo do livro Ruptura Feminina, que é um livro que traz transformação e fé que aconteceu na vida de cada uma de nós mulheres que fizemos parte desse livro. Uma honra imensa, imensa. E eu quero contar para você de casa um pouquinho sobre a Patrícia, mas antes de tudo eu quero falar que essa mulher é muito mais do que só mulher. É a mulher que ama o agro. Isso mesmo, em nossa terra tão forte aqui rondoniense. Podemos começar, Paty? Com certeza. Então vamos falar de aonde é a região, qual estado que a Patrícia veio para Rondônia. Então, eu sou catarinense, minha família ainda reside em Águas de Chapecó, Santa Catarina, são produtores rurais, sempre trabalhamos lá com produção de leite, com produção de suínos, aves, mas hoje, literalmente, o meu pai só trabalha com produção leiteira e com agricultura. E eu me formei na área de zootecnia em 2014, na Universidade do Estado de Santa Catarina. E aí, ainda em 2014, quando eu fiz o meu estágio de graduação final em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, veio aquela vontade de vir para Rondônia, que eu já havia conhecido o estado em 2011 e foi assim uma paixão à primeira vista. Era o meu sonho trabalhar com rebanho Nelore. E aqui, de certa forma, estava em expansão até hoje. Isso, exatamente. A pecuária o Rondônia é o estado natural da pecuária, né? E eu senti exatamente essa sensação quando eu cheguei aqui em Rondônia a primeira vez em 2011. E eu tinha essa vontade, então eu manifestei isso lá na Embrapa Gado de Corte, onde eu fiz o meu estágio de graduação, que era para ser 3 meses, eu acabei ficando quase um ano lá. E aí veio a oportunidade de vir para Rondônia. Né? Mas antes disso, teve todo o processo, né, de sair da casa dos meus pais, que a gente morava no interior de Águas de Chapecó, então eu fui estudar em Chapecó, na Universidade do Estado de Santa Catarina, que é uma universidade pública, e aí eu estudava o dia todo, né, aquela rotina de faculdade pública, e foi um período muito importante na minha vida. Então o seu amor pelo agro e por tudo que envolve o agro vem desde a primeira infância? Vem, a gente nasceu na roça, né? Eu e meus irmãos, a gente se criou junto com os meus pais, trabalhando na roça. Tem alguma comida típica da sua época de infância, assim, bem, desculpa a palavra, mas bem roceira, bem assim, com cheirinho de casa, que você ainda se lembra? Ah, eu lembro, minha mãe fazia um risoto delicioso. Ai, que delícia! Com bastante queijo. Com bastante queijo. Colonial. Sim. E, enfim, eram sabores, assim, a minha mãe sempre cozinhou, até hoje ela cozinha para a família inteira lá. É aquela rotina, né, trabalhar na roça de manhã, aí chega, faz o almoço, aí depois organiza as coisas, volta pra roça, e assim até hoje lá, a minha família. Então a gente participou disso, eu e meus 2 irmãos mais velhos, ambos ainda estão lá em Santa Catarina junto com meus pais, né, cada um na sua profissão. Tem o do meio que hoje está mais presente junto com meus pais na propriedade rural. E eu senti, assim, durante o período que eu estava morando com meus pais, que eu via a realidade da minha mãe. Minha mãe sempre dependeu muito do meu pai. Então, minha mãe não tinha carteira de motorista, para tudo ela dependia do meu pai, para ir na cidade, para ir no mercado. Ai, quero cortar o cabelo. Tinha, né, uma história para conseguir cortar o cabelo. E a gente fazia tudo ali dentro de casa, né? A gente fazia a unha, eu o ajudava básico, ela, a gente fazia ali dentro. E aí veio essa vontade, eu falei, eu quero estudar e quero ter essa independência, para eu poder ter essa liberdade de ter o meu dinheiro e escolher as coisas que eu quero realmente fazer. E aí foi quando surgiu a oportunidade de fazer faculdade, aí eu fui para Chapecó, fiquei lá durante o período de graduação, e foi um período, assim, bem intenso da minha vida, porque eu saí literalmente da casa dos meus pais, apesar de sempre voltar todo final de semana para casa. Eu ainda ficava naquele período fora de casa e com uma rotina bem intensa.
E aí foi quando eu descobri que eu tinha o diabetes tipo 1. Como foi essa descoberta, né? Época de faculdade, final de faculdade, começo de carreira profissional, Tá. e ter esse boom, porque a diabetes tipo 1 não é algo que pode, de certa forma, tirar a tua vida, mas que pode realmente, se você não cuidar, se não tiver os Exatamente. cuidados adequados, e é diário. Então, eu lembro como se fosse hoje, sabe? Eu passei um período difícil da minha vida pessoal, e a diabetes tipo 1, ela tem um fator genético. No entanto, existe o fator autoimune, né? Se você está passando por um período de imunodepressão, o teu organismo ele pode manifestar o diabetes tipo 1. Claro que a genética também pode ajudar isso a se manifestar de uma maneira mais rápida. E aí eu comecei a emagrecer muito. E esses são os sintomas, né? O emagrecimento, você sente vontade de ir ao banheiro muitas vezes, você toma muita água, e apesar de você tomar bastante água, você se alimentar bem, o emagrecimento ele vai acontecendo de uma forma muito rápida, sabe? Então, o meu peso sempre foi em torno de 55, mais ou menos, quilos, né? Em torno de 55 quilos, e em questão de 3 meses eu fui para 42. Nossa. Então, eu fiquei muito magra. 13 quilos a menos. Exato. E aí começaram a vir os sintomas mais fortes, que eram câimbras nas pernas, eu não conseguia subir escada, aí começou a ter dores renais. E aí o auge foi no final de semestre, onde eu tinha uma prova super importante para fazer. E aí, na hora que a gente sentou para começar a fazer a prova, eu olhei para o caderno e eu não estava enxergando o que estava escrito. Eu não conseguia ler e não conseguia escrever. E aí a professora, que era a matéria que eu estava fazendo a prova, era minha orientadora de iniciação científica, eu chamei ela e falei, olha, eu não estou conseguindo enxergar, tem alguma coisa errada. Aí ela falou, Patrícia, você tá bem? Eu falei, não, eu não tô me sentindo bem, eu posso ir buscar ajuda, ir buscar um médico? Aí ela me liberou, eu liguei pro meu pai e falei, olha pai, eu tô desesperada, eu não consigo enxergar, tá tudo embaçado. E aí meu pai veio de Águas de Chapecó para me buscar. Aí ele me levou para minha cidade, que é Águas de Chapecó, a gente foi pro posto de saúde. Aí eles me levaram pro consultório, cheguei lá, eles foram medir meu sangue, né, que é a glicemia capilar, e o aparelho nem conseguia acusar, porque estava super alto. Aí quando a gente fez o exame, estava 700 e alguma coisa, 700 miligramas por decilitro de sangue, né? E aí ele falou, não, a gente vai ter que começar a aplicar insulina, ela tá com diabetes tipo 1. Nossa. Aí eu passei a noite internada e eles já trouxeram a caixinha de isopor na época, com gelo, insulina, que eram nas ampolas, agulhas, né? Agulha e seringa para aplicação. Aí o médico sentou comigo no outro dia, com meu pai, e falou, olha, você tá na faculdade? Eu falei, tô. Ó, você tem um pouco mais de instrução, o que eu vou te orientar é assim, você pode ter uma vida normal, mas você precisa ter cuidados, né, com a alimentação, você tem que medir sua glicemia toda hora, né, naquela época a gente furava o dedo várias vezes no dia, e ele falou, ó, você pode ter uma vida normal, só que se você não cuidar, você pode amputar membro, perder a visão, ter vários sintomas. Desse momento de situação a mais do que já tinha acontecido. E aí, assim, foi um turbilhão, porque eu cheguei em casa, e aí foi aquele sentimento de luto na família, né? Que falaram assim, meu Deus, ela não vai viver muito tempo. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu ia conseguir. Que era só uma fase. Que era só uma fase. E foi, assim, um amadurecimento na minha vida, assim, que não tem precedentes. Porque naquele momento que eu vi que eu era capaz de lidar com uma doença, que é uma doença que perdura durante a nossa vida toda, né? Eu falei, cara, eu sou capaz de qualquer coisa, então, né? Se eu consigo lidar com uma doença, que eu tenho que ter controle diário e cuidado intenso e constante, por que eu não posso, né, avançar na minha vida profissional, avançar com a minha liberdade? E aí eu lembro, assim, que bioquímica foi uma das matérias, assim, que eu tirei uma nota mais alta na época do semestre,
porque tudo que a professora falava era para mim, né? Que ela explicava sobre o mecanismo da insulina, sobre o mecanismo dos carboidratos, das proteínas e das gorduras, né? Até nos próprios animais, que de certa forma nós também estabelecemos ali. Exatamente, porque a zootecnia ela trabalha muito nutrição animal e o cuidado do diabetes tipo 1 é a nutrição. É a nutrição. A gente o estilo de vida, né? Exatamente. Então foi um período assim muito impactante na minha vida, que me fez amadurecer de uma forma muito bruta e rápida, mas que hoje assim talvez eu não me veja sendo uma pessoa diferente se eu não tivesse isso, sabe? E hoje eu sou mãe de um menino de 2 anos, que também é uma coisa que normalmente as pessoas colocam muito empecilho, né, quando você tem diabetes. E tô grávida novamente, quero ser mãe de novo. Então, que maravilha. Não existem barreiras quando a gente quer muito algo, se dedica e acredita em si. E tem aquela família ali para te dar suporte, para te dar apoio, né? Isso é importante. Importante também para você que está de casa, que veja esse depoimento, que é realmente um depoimento. Esse livro conta não só a dor das mulheres, a dor das situações, ela conta superações, como sim o caso da Patrícia, que traz aquele olhar de me nutrir, de me cuidar, para poder cuidar das outras pessoas. Exatamente. E quando eu vim para Rondônia em 2015, eu vim completamente sozinha, né? Eu fiz a minha mala e vim embora para Rondônia. Começar do zero. Começar do zero. Na época, assim, o Embrapa Geneplus é um programa de melhoramento que em 2015 nós não tínhamos nenhum técnico aqui na região norte do Brasil que prestasse consultoria para as fazendas. E eu recebi esse convite de um dos mentores lá da Embrapa Gado de Corte, que foi o Dr. Luiz Otávio. E aí eu vim para cá, fiquei em Porto Velho durante 1 ano, trabalhando, me ambientando, né? Porque é um choque cultural muito grande, né? Sair de Santa Catarina e vir para cá. Extremidade, alimentação, tudo. O ambiente, calor, né? Tudo. E aí surgiu uma oportunidade de emprego em Ariquemes. Eu conheci o meu esposo. Eu cheguei em janeiro de 2015. Em julho eu conheci meu esposo aqui em Porto Velho. E aí eu tive a oportunidade de ir para Ariquemes, que ele morava lá também, né? E aí eu fui para Ariquemes, me mudei, comecei a trabalhar numa fazenda. Fiquei durante 1 ano trabalhando só em uma fazenda lá, carteira assinada. E aí em 2016 veio aquela vontade. O Carlos também trabalhava com carteira assinada, engenheiro de pesca. Ele falou assim, a gente precisa ter a nossa empresa. Fazer uma construção até financeira maior. Exato, e a gente começou a vida do zero, eu e o Carlos. A gente se encontrou, era realmente só amor, não tinha mais nada no jogo. Era só o amor e o primeiro conhecimento. E a gente começou assim, atendendo uma fazenda, e foi surgindo outra e outra. Aí eu fui me especializando mais na área de melhoramento, em outras raças. Né? Na época eu trabalhava só com Nelore, eu me especializei em Cenepol, em Caracu, eu fui abrangendo Foi abrangendo conforme a necessidade do estado também, que a gente tem um estado muito próspero. Muito. E eu atendia na época Rondônia, Acre, Amazonas, norte do Mato Grosso, então eu viajava muito. Aí quando veio a notícia na verdade quando veio a vontade, assim, de ter filhos, né? Aí eu falei, olha, eu acho que tá na hora de eu calmar um pouco, viajar menos e cuidar mais da família. E nesse período de muitas viagens, a saúde da gente acaba se comprometendo um pouco, né? A gente tá fora de casa, eu também sofro desse mal, a gente tá fora de casa, rotas diferentes, a alimentação é diferente, até a água potável é diferente. Exato, e aí nesse período de 2016 até 2022, que foi quando a gente começou a criar assim a situação de vamos construir uma família, eu entrei em coma 2 vezes, né? Que existe o coma hipoglicêmico, que ele acontece quando a tua glicemia baixa muito e você perde a consciência. Né? E isso acontece muitas vezes à noite. Às vezes você chega cansada, aplica uma dose de insulina e a tua glicemia cai. E aí você perde a consciência. E aí aconteceu isso uma vez de uma forma bem intensa.
Eu tava em casa, graças a Deus. Ainda bem. E aí eu levantei, tomei um café e eu fui pra fazenda trabalhar. E eu fiquei pensando, né, até quando que eu vou ficar nessa rotina de trabalho intensa e podendo acontecer alguma coisa Fora de grave, casa, né? num carro, dirigindo em trajeto. Porque as fazendas que eu trabalhava fora, principalmente, né, na região do Acre, no Amazonas também, eram fazendas que não tinham internet. Para quem está nos assistindo que não conhece Rondônia, o Acre, Amazonas, realmente são lugares longes, né, de estraturas longes, e às vezes de uma fazenda a outra, ou o próximo município, tem às vezes 200 quilômetros, 300 quilômetros. Às vezes tem extremidade de fazenda que você anda a fazenda toda dá 120 quilômetros, 180 quilômetros só dentro da mesma área, do mesmo dono. Então acaba que é muito top aqueles, né, aqueles telefones de rádio, né, como o pessoal também usa na área militar para se comunicar dentro das fazendas, porque não tem internet, muitas vezes o satélite não pega bem, por causa da região de mata nas redondezas, e assim, é muito tomar cuidado mesmo. Exato, e aí nesse episódio, uma coisa que foi interessante é que eu tinha dificuldade em ter médicos para me ajudar no tratamento, né? Eu tinha um médico de Santa Catarina, só que eu tinha que ir todo ano para Santa Catarina para tratar com ele. E aí veio a pandemia e veio a oportunidade da telemedicina. Aí eu consegui uma médica que é diabética tipo 1 também, lá de Brasília, e aí facilitou muito mais o tratamento. Mas um pouco antes disso, eu comecei a estudar sobre formas de cuidar melhor do diabetes tipo 1 sem ter que usar uma dosagem tão alta de insulina, né? E aí eu descobri a dieta low carb ou carnívora, que é uma dieta onde a gente exclui os carboidratos, automaticamente você reduz assim bruscamente a dosagem de insulina, só que você consegue manter a sua glicemia mais estável. Aí você usa mais a proteína animal. Exatamente. Justamente o que eu trabalho, né? Que é a produção de carne. Então, foi uma época assim que eu também descobri essa alimentação, me ajudou muito no tratamento. E aí me deu mais tranquilidade em falar, não, agora eu vou encarar, vou construir uma família realmente. E, enfim, foram muitas mudanças até a gente chegar no dia que a gente vai ter um filho. Aí Conrado nasceu. Na época eu descobri uma franquia que trabalhava com moda. Comecei a trabalhar com venda dessa franquia dentro da minha casa, fiz uma loja online, comecei do zero. Comecei a empreender. Comecei a empreender. E aí ano passado a gente resolveu abrir a loja física. E foi um grande aprendizado para nós. Tanto para mim quanto o Carlos, a gente tinha aquela visão que se a gente continuasse trabalhando só no agronegócio, talvez a gente não tivesse tanto tempo para estar em família. Aí a gente resolveu empreender no comércio, mas era algo completamente diferente do que nós estávamos acostumados, né? E recentemente, agora tem 30 dias, a gente resolveu fechar o negócio. E eu te confesso assim que foi a melhor decisão que a gente tomou. Porque muitas vezes, quando a gente abre um negócio, a gente projeta algo, mas na prática é completamente diferente. O dia a dia. O que vai acontecer no dia a dia. Pessoas, processos, negociações, venda, tudo. Completamente diferente. E eu me conscientizei nesse período de loja física que o meu dom realmente é trabalhar no agronegócio. É impressionante, assim, há um tempo atrás eu li um livro que ele falava sobre o que é natural nosso. E a gente percebe... Qual é a sua habilidade, né? Nata. A tua habilidade que vem com você de berço. Exatamente. Que é o que eu nasci fazendo, né? Sempre trabalhei no rural, sempre trabalhei com propriedade rural. E aí eu percebi isso indo para uma fazenda um dia. A gente chegou na fazenda, teve uma situação assim bem delicada de resolver e a gente foi pensando numa estratégia para resolver, conseguimos trabalhar assim tranquilamente depois que a gente definiu a estratégia, resolveu a função de cada um ali. E aí na volta eu fiquei pensando, nossa, como que
foi natural para mim resolver um problema que parecia tão grande. E como que é difícil eu resolver um problema dentro da loja, né? Aí eu percebi, gente, o meu dom natural é trabalhar com o agronegócio, né? E eu precisei ter essa experiência para entender qual era realmente a sua origem, até da parte que a gente falou ali no começo, né, sobre empreendedorismo. Mas empreender também no agro é empreender. Exatamente. E aí hoje a gente tentou, eu e meu esposo, a gente sempre foi sócio desde o início. Começamos a ser sócios antes de casar, literalmente no papel. E a gente sentou e conversou, olha, é melhor a gente realmente trabalhar com o que é natural para nós, com o que a gente tem habilidade de fazer, que é trabalhar na parte de gestão de pisciculturas, que é a habilidade natural do Carlos, e a minha parte natural, que é melhoramento genético de bovinos de corte, e organizar os nossos processos dentro do que a gente já faz, porque se a gente olhar bem a fundo no nosso negócio, a gente tem muita oportunidade de melhorar aquilo que a gente já faz. Já faz. E novos campos até de trabalhos, né? Igual você falou da telemedicina, que agora a gente acaba se conectando, a sua médica de Brasília e você aqui em Rondônia. Vamos supor, há 6 anos atrás, 7 anos atrás, antes da incidência do Covid, a gente não se falava em fazer o que nós fazemos hoje. De ter, por exemplo, o podcast aqui, que você, de qualquer lugar do mundo, possa estar nos conectando, entendendo que talvez você trabalhar no seu nato é o mais importante que tenha, porque quando você trabalha sem esforço, sem super cansaço, e o seu cérebro fica relaxado e confortável, porque ele entende que aquilo é teu. Tem pessoas assim que são habilidosas na área da medicina, tem pessoas que são habilidosas na área do direito, e assim por diante. Mas é por quê? Porque a nata é dele. Agora, quando sai um pouco da rota, ele tem que sofrer para aprender a fazer. Exatamente. Mas foi um aprendizado gigantesco para nós. E compartilhar essa mensagem também de ter coragem de encerrar um ciclo que talvez não faça parte. E também, de certa forma, está começando um novo ciclo, né? Eu compartilhei isso com outras mulheres e foi interessante porque várias falaram assim, nossa, você é muito corajosa de fazer isso, de fechar esse ciclo. E, caramba, mas eu entendo que foi bom até um certo momento, mas que eu preciso seguir a minha vida. A natureza, ela segue o seu percurso, independente da política, da economia. Enfim, a natureza vai seguir o seu percurso e a gente precisa seguir a nossa vida também, né? E não pensar que, eu vou manter o negócio aberto só por estar. Só para dizer que, não, eu sou capaz de manter o negócio aberto. Não, mas isso não é minha habilidade. Ou vou pagar para manter o negócio aberto. Né? E isso é importante. É hora de ceder. Falar, olha, até aqui, ok, tudo bem, mas não é a minha área. Tudo certo. E quantas pessoas aí de casa que gostariam, às vezes, que está na trajetória, às vezes preso pelo ego, pela inconformidade de estar ali todos os dias e que gostaria de mudar a rota ou recomeçar. Não por 1 ano, 10 anos, 5 anos, a idade que fosse do negócio ou da própria vida, pessoal. E a família, os filhos, eles são extremamente importantes para nós. A nossa função de mulher para a sociedade é construir novas pessoas para a sociedade do futuro. A família é extremamente importante na nossa vida como mulher, é a nossa função dentro da sociedade para o futuro. Nós estamos construindo seres humanos para o futuro. E eu tinha aquela visão de que eu vou ser mãe, eu preciso me dedicar mais para os meus filhos, eu vou abandonar o meu profissional. Muitas mulheres pensam assim, né? Dessas formas, as carreiras. Nossa, eu lutei até agora pela minha carreira e eu vou largar tudo. Exatamente. E quando eu tive o Conrado, eu estava no auge da minha carreira. Eu tinha muitos clientes. E eu abri mão deles, né? Alguns a gente colocou outros técnicos a atender em outras regiões, mas hoje eu percebo que é um período de talvez 18 anos que a gente se dedique para nossa família, para pessoas que vão construir a sociedade no futuro, e depois a gente tem uma vida para construir o nosso profissional. Então, é a nossa função
estar presente com os nossos filhos, né, e ensinar para eles, assim como minha mãe e meu pai, eles criaram eu e meus irmãos lá na roça, tirando leite, colhendo fumo, plantando pepino, colhendo, capinando, né, trabalhando na instalação de suínos, sabe? No dia a dia ali com vocês, mostrando o certo e o errado, as diferenças e a viver em irmandade. E quando eu vim para Rondônia, eu vi o quanto foi importante essa vivência com meus pais. Porque os meus pais, eles estavam a 3.000 quilômetros, eles não tinham nem noção aonde eu estava, com quem eu estava, o que eu estava fazendo. Mas eles me deram tanto suporte nesse período que eu fiquei de 17 anos lá morando com eles, que quando eu vim para cá, eu tinha plena consciência do que era certo e o que era errado. E eu quero passar isso para os meus filhos também. Para quando eles não estiverem do meu lado, eles lembrarem de mim e falarem assim, nossa, mas os meus pais me ensinaram que fazer isso é o certo. Patrícia, olha, você me fez meus olhos lacrimejarem agora. Sobre a escolha do certo e errado. O que a gente está plantando aqui não é sobre ética, é sobre moral. Está criando os seus filhos da moralidade, da família, da união de laços. E o tão importante que isso é, porque não basta ser um bom profissional se eu não tiver moral. Que é implantado lá na minha primeira infância, lá na minha jornada, da minha escola, na parte da primeira ali do meu elo materno. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje e gratidão por ter te conhecido pessoalmente, você, Conrado, a sua nova bênção que vem aí, que Rafael seja fonte protetora de todos vocês. Amém. Amém. Eu que agradeço. Foi uma honra estar aqui. Amém. Amém. Que venha um bebê muito lindo e um arco-íris maravilhoso para ti. Amém. Recebo com muito carinho. Amém. Eu gostaria que você deixasse um encerramento para sua família, alguém que você gostaria de deixar seu abraço. Ai, gente. Calma, deixa eu respirar. Eu quase chorei aqui. Eu quero deixar um agradecimento, assim, principalmente, né, como eu mencionei aqui, a minha família, meus pais, que foram a minha base. Ai, calma aí, gente. Calma, respira. Quero agradecer aos meus pais. Que esse horário aqui, lá na roça, eles estão começando a se organizar para ir tirar leite, né? Para ordenhar as vacas. Então, assim, são pessoas que desde criança, assim, eles só souberam trabalhar, né? Quem trabalha na roça sabe o serviço quanto... de manufatura, né? De estar ali. E eles mesmos fazer, né? Eles nunca tiveram funcionários. Então, eles executam todos os processos. E esse aprendizado que a gente teve em casa, eu e meus irmãos, a convivência em família, ela foi extraordinária para mim. E hoje é isso que eu quero passar para os meus filhos, é estar presente com meu marido, construir as nossas funções com a nossa família e colocar os filhos para trabalhar junto desde cedo, para eles saberem de onde sai cada centavo que a gente recebe e também serem pessoas capazes de construir um futuro brilhante, de serem capazes de construir as suas próprias famílias também, assim como eu e meus irmãos, a gente conseguiu construir as nossas, né? Meus irmãos têm os filhos deles lá em Santa Catarina, graças a Deus, todos muito abençoados, cada um com o seu jeito. Quero agradecer ao meu esposo e meu filho, que, assim, o meu esposo, assim, foi um anjo na minha vida, sabe? Amém. Porque quando eu cheguei em Rondônia, eu me vi sozinha aqui, né? E ele me acolheu e me deu muita força, sabe? E diferente de muitos homens que têm mulheres que trabalham no agronegócio, hoje é mais comum. Mas há alguns anos atrás, a mulher, ela era vista de uma maneira diferente, trabalhando ali no curral, 20, 30 né? Era uma mulher. E ele falou assim, não, você tem que trabalhar, né? Você gosta do que você faz. Então, ele sempre me incentivou a trabalhar, mesmo eu indo, às vezes,
andar 1.000, 2.000 quilômetros longe dele, viajava, fazia estágio, então ele sempre acreditou, confiou em mim como esposa e me incentivou a crescer. E ele tá comigo até hoje, tem 10 anos que estamos juntos, né? Temos um filho de 2 anos e 8 meses, e a gente vai ter mais um filho agora. E foi Deus que colocou assim o Carlos na minha vida. Conrado também me fez amadurecer de uma forma absurda. Uma nova fase, né? Uma nova Eu fase. falo que a primeira gestação é uma nova fase da vida da gente, é algo que se transforma. E a todas, assim, todas as pessoas que de alguma forma passaram pela minha vida. Amém. Eu quero agradecer muito a todas elas e quero abençoá-las, que elas sejam prósperas e sejam muito felizes e continuem crescendo e evoluindo, e que essa mensagem que a gente vai deixar nesse livro é uma mensagem eterna, e que as pessoas aproveitem esse livro para lerem. E o que você achou do livro? Eu achei o livro maravilhoso, assim, é uma Carlos também transformação, gostou? muito. Que bom. É um livro que realmente fala sobre transformação e fé. Né? Sobre os recomeços, sobre... Mas não vamos dar muito spoiler desse livro maravilhoso e lhe esperamos hoje, mais tarde, a partir das 18h30, horário local de Rondônia, teremos lançamento oficial do Ruptura Feminina. Gratidão, Patrícia, por estar aqui, por deixar suas palavras sobre a importância do laço afetivo familiar e do laço maternal e do autocuidado, o amor que nutre. Exatamente. Seja muito bem-vinda e que quando precisar estaremos sempre aqui à disposição. Amém. Assim seja. Amém. Gente, abração, até breve.